Ora então, muito bom dia a todos. O meu nome é Eduardo Vasconcelos. Sejam bem-vindos a mais um webcast da Schedule. Hoje vou-vos falar sobre o novo produto, o Simulation Standard. Okay? Antes de começar a falar no Simulation Standard, deixem-me enquadrar um bocadinho no portfólio de produtos da SolidWorks. Okay? O portfólio de produtos da SolidWorks compreende estas áreas todas que estão a ver aqui nesta imagem. Vou começar pela área de projeto mecânico com o SolidWorks propriamente dito. Okay? Uma ferramenta que já praticamente todos vocês conhecem. Depois, na área do projeto elétrico, temos o SolidWorks Electrical, versão 2D e 3D, ou seja, a criação de esquemas elétricos e depois a sua integração num conjunto tridimensional dentro do próprio SolidWorks. Temos também o SolidWorks Composer, software que, para a criação de conteúdos, de imagens ou criação para páginas de internet a partir dos ficheiros de CAD, ou seja, começar a criar logo os conteúdos para os manuais ou para a internet, ou seja, mídia, logo desde o início do projeto, com base na geometria de CAD, e à medida que essa geometria for sendo atualizada, pode-se simplesmente atualizar as imagens com essa informação. Temos também o SolidWorks Enterprise PDM, a ferramenta de gestão documentacional da SolidWorks, a criação de fluxos, aprovações, controle de revisões, não só dos ficheiros de SolidWorks, mas também de documentos Word, PDF, entre outros. E temos então, na área da simulação, SolidWorks Simulation, com os seus vários produtos de simulação de elementos finitos, simulação de CFD, ou seja, termodinâmica. Temos ainda o Plastics, de análise radiológica, de injeção de moldes, e a análise de sustentabilidade. E é exatamente nesta área de produtos, nesta pasta de produtos, onde se insere o produto que eu vou falar. SolidWorks Simulation Standard. Quando e porquê? Bem, este esquema que vocês estão a ver aí na vossa imagem é um processo típico do desenvolvimento de um produto, em que começamos realmente com um projeto preliminar. A partir daí, ou seja, onde surge a ideia do que é que se pretende fazer. Depois temos então o projeto detalhado, ou seja, o desenho propriamente dito, eventualmente a sua construção, o seu fabrico, e só depois é que se vai então começar a fazer a parte da validação do projeto e a parte da comunicação técnica, tirando as fotografias, enfim. E só finalmente, depois de todo este processo estar realmente completado e aprovado, é que se passa para a produção do produto. Na área da simulação, o que nós pretendemos é exatamente encurtar este processo e introduzir a parte da validação do projeto antecipadamente, enquanto ainda está a ser feito o projeto detalhado do produto. Ou seja, em vez de estarmos a criar 2, 3, 5, 10 protótipos, testá-los, validá-los, voltar outra vez ao desenho, a fazer as alterações, a ideia é, ainda na fase do desenho, na fase de desenho do produto, testarmos várias alternativas e ver realmente qual é que é a melhor solução. E a partir daí podemos eventualmente, logicamente que nunca invalida o teste físico, okay, a simulação, mas em vez de estarmos a fazer 5, 7 protótipos, se calhar fazemos 1, 2, até conseguirmos fazer o produto final e começamos logo na parte da produção. Logicamente, isto tudo dá origem a uma redução nos custos desse mesmo produto. E é exatamente aqui que entra a validação do projeto e o SolidWorks Simulation Standard. Para ter uma ideia onde é que se enquadra nos produtos de simulação, neste caso elementos finitos, o Simulation Standard. Vocês aqui têm os 3 níveis de licenciamento de SolidWorks Simulation, desde o Standard, Professional e Premium. Okay? Para os clientes SolidWorks Premium, têm acesso a estudos estáticos e ao Motion, ao Time-Based Motion, a análise cinemática e dinâmica de conjuntos. O Simulation Standard funciona ligeiramente diferente. Ou seja, enquanto os clientes, os utilizadores com licenças SolidWorks Premium têm acesso realmente aqui ao estudo estático e ao Motion, para beneficiar do Simulation Standard não é necessário ter uma licença SolidWorks Premium. Okay? Ela pode ser instalada em cima de uma licença de SolidWorks Standard ou de uma licença de SolidWorks Professional. Okay? E
adicionalmente ao estudo estático e ao estudo de motion, ao motion, temos ainda a possibilidade de fazer estudos de fadiga, okay? E tudo isto aliado aos design studies. Okay? E é mais ou menos isto que eu tenho para vos mostrar hoje, um bocadinho de cada um destes produtos, para terem uma boa sensação do que é realmente o Simulation Standard. Okay? O produto que eu vos vou mostrar hoje é este triturador de material de florestas, de árvores e afins, mas nós vamos analisar uma parte muito específica deste mecanismo que aqui está, que é esta peça aqui do lado esquerdo. Né? Nós queremos otimizar a geometria deste braço, que é deste grinder arm, para um fator de segurança de 2. Queremos ainda verificar a durabilidade deste braço, ou seja, fazer uma análise de fadiga, e ainda vamos tentar dimensionar aqui este atuador, que é este cilindro que aqui está, este cilindro hidráulico, relativamente à sua posição e ao curso que ele está a fazer, okay? Para minimizar a potência, para minimizar a força que ele está a fazer, ou seja, tentar descobrir qual é que é a melhor posição deste mesmo atuador. Só para terem uma ideia do que é que esta máquina faz, temos aqui acesso ao site deles, tem aqui uma ideia. Esta aqui já é uma versão um bocadinho mais recente, mas para verem esta máquina a funcionar é realmente... Vamos ver, isto é uma máquina que é posicionada no local e basicamente ela pega naquela madeira toda e desfaz aquilo. Basicamente é isto. Este aqui, a máquina que nós vamos estudar é um modelo anterior a este, é a versão 3200. Esta aqui é a versão 4000, já ligeiramente diferente, mas só para terem uma ideia exatamente como é que é o funcionamento da máquina. Então, voltando aqui à apresentação, o que nós queremos fazer é exatamente dimensionar este braço para ver se ele aguenta aquela condição de trabalho. E vamos então passar para o SolidWorks. Deixem-me só verificar se está tudo bem aqui com a apresentação, toda a gente consegue ver, ninguém está a fazer perguntas. Relembro-vos que sempre aí do lado direito, se tiverem alguma questão, se não tiverem conseguido ver bem aquilo que eu estou a fazer, podem sempre chamar aqui a atenção para eu ver o que é que se está a passar. Okay? Muito bem. Continuando. Então, temos aqui o nosso triturador de madeira e a peça que nós queremos estudar é exatamente este braço que está aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é aproveitar a integração do SolidWorks, das configurações, para reduzir aqui um bocadinho o conjunto, porque realmente não me interessa estudar tudo de uma vez só, interessa-me somente estudar o que é que está a acontecer com esta peça daqui. Vejam que já iniciei aqui o SolidWorks Simulation, eu tenho aqui o add-in já feito, e tenho aqui já um estudo criado com esta peça. Ora bem, resumindo aqui um bocadinho o que é que está feito no estudo. Então as peças, temos aqui uma peça que é feita de liga de aço, depois temos aqui algumas peças feitas de aço de carbono. Okay? A nível de ligações entre as peças, temos aqui uma ligação do tipo cavilha, que permite a rotação entre estes dois componentes, mas não permite ou seja, o seu movimento ao longo do eixo. Okay? E a geometria está presa no espaço, aqui por estas duas superfícies, com uma fixação do tipo fixed hinge, ou seja, a peça pode girar sobre este eixo, que aqui está, mas não se pode deslocar axialmente, ao longo do eixo. Temos ainda aqui uma pequena fixação nesta superfície para não permitir que a peça torça, ou seja, ela teoricamente vai ter aqui uma continuação para o lado direito, ou seja, e a peça não se pode deformar aqui neste sentido. Relativamente a forças, temos uma força aplicada nesta superfície interior, na orientação destas mesmas setas, com um valor de 22 mil newtons. E basicamente, o que nós temos que fazer aqui é malhar a peça, criar a malha de elementos finitos, sem nunca sair do SolidWorks, ou seja, simplesmente crio um estudo e vou aproveitar a informação de cá diretamente para dentro do estudo e vou correr esta análise.
Ok, temos a análise feita e podemos ver neste momento que temos aqui uma pequena concentração de tensões. Deixem-me só esconder aqui as setas. Podemos ver que temos aqui uma pequena concentração de tensões aqui neste canto. Okay. Muitos de vocês devem estar já a pensar realmente estes dois cantos aqui não deviam estar com este formato, e é verdade. Isto é só para vocês terem uma ideia de como é que vamos começar a analisar este produto. E temos aqui uma tensão máxima de 349 megapascais. Ora, eu antes de continuar a fazer qualquer tipo de iteração nesta peça, eu vou já pegar nela e vou alterá-la. Okay? Eu vou vir aqui e vou ativar este booleado, esta operação de fila que aqui está, okay? Que basicamente aplica-me ali dois booleados, um booleado aqui nesta face e outro booleado exatamente com o mesmo raio aqui nesta face. Okay? Eu vou voltar aqui a fechar a peça. Já está modificada, só preciso vir aqui ao estudo e fazer novamente Mesh and Run. Ou seja, muito rapidamente eu vou à peça, faço uma pequena alteração e volto a correr o estudo e consigo perceber logo se qual é a influência que a minha alteração está a ter no resultado. Vamos ver aqui, está aqui a fazer a iteração. E baixamos de 349 para 171 megapascais de tensão máxima nesta região. Okay, parece-me muito mais aceitável esta situação, mais real. Não é? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Se vocês repararem, este resultado está a mostrar somente esta peça, porque quando eu criei aqui este Stress 1, eu disse realmente, este gráfico, que eu só queria mostrar as tensões na peça que me interessa estudar, neste caso. Se eu quiser, eu posso pura e simplesmente definir outro gráfico, okay? E em vez de ativar esta operação aqui, eu posso dizer que quero mostrar em todas as peças e muito rapidamente temos acesso às tensões máximas, ou às tensões em toda a geometria. Okay? Vou voltar aqui a apagar este gráfico. E o que é que podemos ver ainda? O fator de segurança. Muito bem. Nós queremos dimensionar esta peça para um fator de segurança de 2. Neste momento temos um fator mínimo de 3.6. Ou seja, ainda temos aqui muita margem de manobra para alterarmos a geometria da peça. O que é que eu posso ver? Posso ver, por exemplo, quais são as zonas da peça, através deste Design Insight Plot, que aqui está. Quais são as zonas que realmente estão mais carregadas. E vou alterando aqui esta escala para ver realmente as zonas que estão menos solicitadas. E podemos ver que realmente aqui no meio da peça não existe grandes tensões a serem criadas, ou seja, ainda falta-me bastante, 80% sensivelmente das cargas estão a ser suportadas por esta parte da geometria que está azul. Significa que ainda temos aqui algum espaço de manobra para aligerar a nossa peça, que é isso que nos interessa, não é? Baixar o peso, poupar no material, e é exatamente isso mesmo que nós vamos fazer aqui. Só para termos ainda uma ideia se esta peça resiste à fadiga ou não, a partir do momento em que nós temos acesso aos estudos de fadiga, eu posso ainda ter aqui no próprio estudo de estática um Fatigue Check Plot. Posso pôr aqui o fator de segurança de 2 e podemos ver realmente que para um tipo de carga de 0,1, okay, ou seja, a carga vai dos 22.000 aos 0, 22.000 0, ela aguenta, ou seja, não tem aqui nenhuma zona vermelha, não está aqui nada, está tudo em ordem. Então, com isto em mente, vamos então retirar o material que ali está. Não sei se vocês repararam, quando eu abri esta peça, que havia aqui uma operação suprimida. Eu posso aproveitar mais uma vez as configurações para ir buscar essa parte da geometria. Okay? Basicamente o que isto fez foi ativar a configuração Sim Slot, cuja principal diferença é esta operação aqui de Cut Extrude, que está ativada. Muito bem, como podem reparar, este estudo, como pertence à configuração Simulation, está desativado. Significa que eu vou ter que refazer esta informação toda num novo estudo. Bem, muito rapidamente eu posso pura e simplesmente duplicar aqui o estudo e vou por aqui chamá-lo de novo Design e digo que quero aplicá-lo na configuração Simulation Slot. Como a geometria é exatamente a mesma,
reparem que os materiais já estão aplicados, a cavilha está ali também definida, o fixed hinge, on flat faces, a própria força está definida, só preciso mesmo de criar a malha de elementos finitos e correr o estudo para ver qual é que vai ser a influência daquela ranhura, daquele rasgo, nas tensões da peça. Okay. Novo design. E cá temos, passámos de uma tensão máxima de 171 nesta localização para uma tensão máxima de 258 aqui nesta região. É relativamente expectável. Se eu quiser saber quais são as tensões que estão envolvidas ainda, que estão a ser desenvolvidas aqui nesta região, posso ainda ir fazer aqui uma análise de probe. Realmente passámos dos 171 para 245. Ou seja, nesta superfície aqui tenho uma tensão máxima na ordem dos 240. Okay? Vamos ver aqui então, com licença, tem aqui um valor máximo de 246 megapascais, que está localizado naquele ponto. Eu tenho a localização XYZ e o nó. Ora bem, conseguimos aqui otimizar um bocadinho a nossa peça, estamos ainda a trabalhar dentro do limite elástico da mesma, mas o que acontece relativamente à fadiga? O Fatigue Check Plot que está aqui disponível mostra-nos que se calhar vamos ter alguns problemas aqui nesta região da nossa peça. Não só ali, como também aqui nesta zona. Ou seja, temos aqui duas zonas potenciais problemáticas. Este Fatigue Check Plot é um tipo de gráfico muito conservativo, ou seja, não quer dizer que vamos ter problemas com a fadiga ali naquela peça, mas se calhar podemos ter. Ora, e é aqui que entram então os estudos de fadiga propriamente dito. New Study. E vou dar início aqui a um novo estudo de fadiga. Ora, novo design. Vai ser uma fadiga do tipo cíclica. Okay. Temos então aqui o estudo que está criado. O próprio símbolo indica o tipo de estudo que está a ser criado. Só preciso agora de carregar o evento. Neste caso vamos projetar a peça para 500 mil ciclos. Baseado no estudo novo design, e vai ser zero based, ou seja, a força vai oscilar entre 0 e 22 mil newtons. Aceito? E uma parte muito importante deste tipo de estudos é realmente a curva de fadiga que é aplicada. Eu, neste caso, vou aplicar uma curva de fadiga baseada nas propriedades do material para os ácidos de carbono. Mas, se vocês quiserem, se tiverem acesso a estes dados experimentais, e nós defendemos sempre essa situação, que um estudo de fadiga deve ser baseado em curvas obtidas experimentalmente, podem sempre inserir aqui os valores para as curvas. Neste caso, nós vamos utilizar uma curva deste tipo. Apply, Close, e posso correr o estudo. E neste caso, vamos ter que, nesta região problemática, vamos ter cerca de 71% da vida consumida, ou seja, não chegamos aos 100, e isto indica-nos, aqui em baixo, nem sequer temos qualquer tipo de indicação, ou seja, temos vida infinita nesta região, e a nível de vida, temos uma indicação que aquela região da peça irá aguentar cerca de 695 mil ciclos. Se quisermos, podemos deixar ficar desta forma a nossa geometria, ou seja, ela está a aguentar o propósito para o qual a desenhamos, ou então podemos trabalhar um bocadinho na geometria, ou seja, alterar talvez aqui a posição e eventualmente a largura deste rasgo. E é aqui que entram então os Design Studies. A forma manual seria eu voltar à peça, alterar as dimensões, voltar a correr o estudo, voltar à peça e ter que andar aqui a transitar para trás e para a frente. Com a ferramenta Design Studies, esta tarefa fica muito facilitada, porque nós, pura e simplesmente, podemos criar logo uma combinação de vários parâmetros e dizer quais são os constrangimentos que nós queremos no projeto. Bem, eu vou aqui adicionar as variáveis, que neste caso vai ser esta cota
de distância que aqui está, distância, ok? E vou adicionar aqui outra variável, que é esta variável de largura, apply. E temos então aqui as duas variáveis e as várias combinações possíveis. Por defeito o software põe um mínimo como a metade e um máximo como esse valor mais a sua metade. Ou seja, temos aqui um passo. Significa que a distância irá variar entre 90 mm, entre 45 mm, 90 mm e 135 mm. A mesma coisa com largura, varia entre 20 mm, 60 com um passo de 0,2. 3 vezes 3, 9 cenários possíveis. Temos ainda a possibilidade de pôr valores discretos, valores bem definidos, ou então, no caso de um Simulation Premium, acesso aqui à análise de otimização e podemos pôr simplesmente o máximo e o mínimo e o software tratará disso. Neste caso não temos acesso à otimização, vamos pôr aqui alguns valores. Para a distância, vou pôr um valor mínimo de 50 mm, um valor máximo de 0 de 90 mm, com um passo de 20 mm. Para a largura, nós já vimos que esta largura de 40 mm funciona. Vamos começar já com um passo um bocadinho mais acima. E tenta 0.1. Ou seja, temos aqui 12 cenários possíveis. Constrangimentos. Ora bem, qual é o nosso constrangimento que nós estabelecemos logo à partida? Queremos realmente que o fator de segurança da peça seja sempre superior a 2. Então, para esse efeito, vou criar aqui um sensor do tipo fator de segurança, que quero o mínimo. Okay? Neste caso, vou querer o mínimo nesta peça que aqui está. Okay? E vou aceitar o valor. E vou dizer muito bem, o fator de segurança, o fator de segurança mínimo tem que ser superior a 2. Para ter acesso também, e vou usar exatamente o estudo novo design. Quero ter acesso também a gráficos de tensões e gráficos de deformações, então eu vou criar aqui mais dois sensores, um deles em stress limits megapascais, máximo na entidade selecionada, vou ativar aqui o filtro outra vez para selecionar aquele sólido, e aceito, ok. Quero ainda, aqui neste caso vou só monitorizar, quero ter acesso somente ao valor, e vou adicionar também um de Simulation Data, Displacement, resultante em milímetros, e neste caso vou pôr do máximo do modelo. Quero também só monitorizar. Tenho acesso aqui às várias combinações que ele vai fazer, aos 12 cenários, e este é aquele passo em que nós pomos o computador a trabalhar por nós e podemos ir tratar de outros assuntos enquanto está a fazer o cálculo. Esta análise vai demorar cerca de 2 a 3 minutos a fazer. Vou aproveitar para ver se existem aqui algumas questões. Questions. Está tudo em ordem. Podem ir vendo que à medida que o estudo vai sendo feito, a geometria vai-se alterando e automaticamente temos acesso aos resultados com os sensores que tínhamos definido. Okay. Reparem que muito rapidamente as dimensões estão a ser alteradas, ele está a malhar a geometria, está a correr o estudo, okay, meshing novo design, a seguir vai correr o estudo. E isto era um processo que normalmente é feito manualmente pelo próprio utilizador, ou seja, andar para trás e para a frente, ou seja, aceder à geometria, alterar as dimensões, voltar ao conjunto, malhar, correr, analisar os resultados, voltar outra vez à peça, alterar a geometria, ou seja, andar aqui neste ciclo para trás e para a frente para tentar descobrir qual é que é o melhor desenho.
Neste caso nós conseguimos, muito rapidamente, com a definição de duas variáveis, dar alguns valores para essas variáveis e conseguimos ter acesso logo a todas essas variações. Ora, tenho aqui só uma questão do Samuel Cardoso. Bom dia, Samuel. Sim, este vídeo depois irá estar disponível na nossa página do YouTube da Skedio. Eu depois, no final desta demonstração, deste webinar, eu vou-vos indicar qual é que é a página e onde é que ele vai estar disponível. Ora, já vamos a cerca de 70% da análise. Reparem que temos aqui no cenário 1 para uma distância 5, 7 e 9, uma largura de 5, 50 mm e só varia a distância, 248, 261, 260. Ou seja, simplesmente com a alteração da distância, automaticamente estamos a ter variações aqui nas tensões. Mesma coisa aqui para uma largura de 0,6. Já andamos aqui na ordem dos 266. Partimos no início de 90 mm de distância e 40 mm de largura. E só faltam mais dois cenários. Todos estes desenhos estão a respeitar o fator de segurança de 2, exceto aqui o cenário 10, onde já temos uma indicação, realmente o fator de segurança está abaixo de 2. Ou seja, logo à partida, este cenário é para descartar. Todos os outros estão a respeitar. Ora, e já vimos que para uma largura de 0,80 mm, provavelmente irão surgir aqui alguns problemas no que diz respeito ao fator de segurança. E já está. Cenário 12, 80 mm de largura, fator de segurança 2.3. Podemos ver aqui realmente as tensões. Reparem que com uma simples alteração da posição, automaticamente o fator de segurança está a ser respeitado. E temos acesso aqui à zona de tensão máxima. Aqui podemos ver aqui as tensões. No cenário 11, os 335 MPa são exatamente no mesmo sítio, mas realmente esta parte da geometria já não vai aguentar. Uma das grandes vantagens de ter este design study que aqui está, realmente nós podemos não só comparar os resultados de vários estudos diferentes, como se eu carregar aqui no cenário 12, que é o que está ativo neste momento, e voltar ao meu estudo de novo design, reparem que ele mantém as alterações geométricas. A partir daqui, só preciso fazer Mesh and Run, vou ter que correr este estudo novamente, só para poder aproveitar os seus resultados para um estudo de fadiga. Mas nós já vimos que aquele cenário 12 realmente funciona. Okay, ele respeita o fator de segurança de 2. Vamos ver se ele aguenta os 500 mil ciclos neste momento. Ok, então, cá temos os 302, fator de segurança 2.048, vamos então aqui à fadiga. Como as definições do estudo já estão todas carregadas, só preciso de correr. E neste caso em particular, vamos ter problemas. Okay? Podem ver que temos aqui um dano, ou seja, 256% da vida consumida. Se eu mudar esta escala para 100%, acima da qual a peça não vai aguentar, podem ver exatamente que nesta região, aqui em cima, okay, vamos ter problemas. Aliás, não é aqui,
que eu quero fazer é isto, eu quero mudar a escala mínima para 100%. Bem, e tudo o que está diferente de azul são regiões problemáticas. Posso ainda, por exemplo, aproveitar as várias ferramentas de análise aqui dos gráficos, dizer que eu quero que tudo o que esteja acima de 100 que fique isolado, e podemos ver que aqui nestas regiões vamos ter problemas na peça. Ou seja, este desenho realmente aguenta o estudo estático, mas se formos para o domínio da fadiga já vamos ter problemas na peça. Quantos ciclos? 195.000. Ou seja, nós estamos a projetar a geometria para algo na ordem dos 500.000 ciclos, vamos ter problemas. Ora bem, vou voltar aqui atrás ao meu design study. Já que a largura de 8 não aguenta, posso tentar aqui uma largura de 7. Vou buscar aqui o estudo que tem menos tensões, por exemplo aqui o cenário 5, o cenário 7 aliás. Vou aqui ao novo design, faço outra vez aqui Mesh and Run e volto a correr então os dois estudos. Reparem que muito rapidamente nós estamos aqui a tomar decisões sobre como é que esta peça vai ser fabricada, para darmos alguma garantia da mesma. Ok, temos aqui os 290. O meu fatigue check plot diz-me que poderei ter alguns problemas nesta região da peça. Okay, ali naquela zona não tem problemas, aqui nesta zona não tem problemas, mas nada como realmente aplicar aqui o estudo de fadiga novamente para ver se e não, 166% da vida consumida, 166%, e a nível de vida inclui algo como 300.000 ciclos. Ainda não pode ser este. Eu vou baixar ainda mais aqui a largura da peça, uma distância de 5, largura de 6. Se calhar não vamos poder mexer muito naquela largura da ranhura, vamos ter que andar aqui na ordem dos 50 mm de largura. E vir aqui ao estudo de fadiga, 266 megapascais, vou ver o estudo. E temos um dano de 83%, ou seja, neste estudo ele já aguenta os 500.000 ciclos, ou seja, esta peça teoricamente irá aguentar algo na ordem dos 598.000 ciclos. No estudo de fadiga, a fiabilidade do mesmo advém de onde? Da curva SN que vocês tiverem dos materiais. Em qualquer software de cálculo de elementos finitos, a fiabilidade destes estudos advém das propriedades dos materiais que vocês inserirem. Para as propriedades que eu inseri, para a curva SN que eu estou a utilizar, ele diz-me que esta peça aguenta cerca de 600.000 ciclos. Com base nisto, só preciso de voltar aqui ao meu projeto, ao ficheiro de conjunto, e tenho a peça. Se eu abrir esta peça daqui, a geometria está alterada, como podem ver tem aqui os 50, tem aqui os 60 de largura, então basicamente eu posso simplesmente abrir o desenho, automaticamente as vistas são atualizadas, posso gravar e o projeto está pronto para fabrico. Okay? Dê-me só um segundo. Desculpa. Então, temos a nossa peça dimensionada, está feito. Vamos então agora ver realmente o posicionamento do nosso cilindro. Nós, antes disso, só para fazer aqui uma breve introdução do que é que foi feito, um breve resumo, aliás, nós partimos de um desenho original
com uma geometria com fator de segurança na ordem dos 3.6, acrescentámos a ranhura que nos deu um fator de segurança de 2.4 e ao fim de algumas iterações conseguimos chegar a um desenho com fator de segurança ali nos 2 e conseguimos uma redução de peso na ordem dos 9%. Pode não parecer muito, mas se nós conseguimos ir reduzindo em várias peças uma redução de 10, 20% em cada uma delas, no final teremos muito material poupado. Okay? E com a introdução da fadiga conseguimos dar alguma garantia do nosso produto, ou seja, conseguimos estimar alguma duração, não é, do produto. Toda a gente, sempre que compramos qualquer coisa, ela tem sempre uma garantia associada, e exatamente com este tipo de informação nós conseguimos dar uma melhor fiabilidade do nosso produto e eventualmente fazer uma redução de custos de manutenção. Okay? Continuando, vamos agora passar para a parte do motion. Muito bem. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos dimensionar este cilindro hidráulico que está aqui. Okay? Queremos dimensioná-lo a nível de posição, eventualmente qual é aquele cilindro hidráulico que vai ter que ser usado aqui, e quais são as condições de operação a nível de curso e a nível de velocidade de operação. Okay? Para esse efeito, vou voltar aqui outra vez ao SolidWorks e vou ativar a configuração que me vai dar acesso então ao estudo de motion. Neste momento isolei também só ali algumas peças, alguns subconjuntos, e a liberdade que ele tem neste momento é exatamente esta de andar para cima e para baixo. O que é que eu quero fazer? Quero dimensionar a posição deste cilindro e ver quais são as forças que vão estar envolvidas devido a esse posicionamento. E para isso tenho então aqui um Motion Study já criado. O que é que eu tenho definido no Motion Study? Ou seja, primeiro de tudo tem que ter o SolidWorks Motion ativo, né? E aqui em baixo tem que ter o Motion Analysis. Este Motion Analysis é que nos vai dar acesso à utilização de motores, à criação de gráficos com base nos resultados finais. Eu vou apagar este aqui que eu depois quero mostrar como é que se cria um gráfico. E neste caso o que é que nós temos aplicado? Temos aplicado gravidade segundo o eixo Y, está aqui no canto direito, podem ver exatamente essa orientação. Temos um motor linear que nos vai fazer o pistão andar para cima e para baixo. E neste caso este motor é um motor oscilatório com um percurso total de 80 mm e vai demorar cerca de 10 segundos a fazer essa oscilação. Eu vou só colocar aqui uma vista de secção para verem que o curso que ele está a fazer não vai permitir que as peças realmente entrem em contacto, estas duas chapas que aqui estão. Temos aqui uma chapa batente. E quando eu ponho o estudo a correr, podem ver então o êmbolo ali a descer. Eu posicionei as peças de forma a que elas aqui também não entrem em contacto. Como podem ver aqui o veio não entra em contacto. E aqui em baixo ele também não entra em contacto. Eu vou só voltar aqui a correr o estudo outra vez. Podem ver, ele vai descer. O curso máximo não é atingido. Ele aqui não chega a bater na peça. Ok, se calhar aqui até podemos usar um cilindro hidráulico um bocadinho mais curto, que ele tem aqui um curso muito grande. Podemos calhar reduzir aqui esta dimensão. Bem, e que resultados, que aproveitamento é que nós podemos tirar desta simulação? A partir do momento em que vocês têm os materiais aplicados e uma gravidade definida, nós podemos tirar uma série de resultados diferentes. Nas categorias temos deslocamento, velocidade e aceleração. Okay? Nesta categoria temos aqui a aceleração linear, a deslocamento, a velocidades e afins. E dentro de cada uma delas podemos ainda, por exemplo, se eu for ver aqui Linear Acceleration, temos ainda as várias componentes dessa aceleração. Podemos ver forças, okay? Forças de reação, força do motor, forças de contacto, momento, energia e potência, que é o que eu quero ver agora neste momento, e outras quantidades ainda, por exemplo, se estivermos a ver uma coluna de direção, quais é que são os ângulos que vão ocorrer durante o movimento. Está aqui toda uma série de quantidades que podem ser analisadas. Neste caso, quero analisar a potência consumida pelo motor
durante todo o movimento. Okay? E podem ver que temos uma potência menos 593 e 593 watts. E se eu puser isto a andar, se eu puser o estudo a correr, podem ver esta barra vermelha, vai atualizando e eu posso saber, e nós podemos saber exatamente em que ponto da simulação é que realmente ele está a fazer potência máxima. E reparem que nem sequer é aqui nos 5 segundos, que é quando está na posição mais em baixo, mas sim a meio da subida. É quando ele está a exercer maior trabalho. Simultaneamente, podemos ver ainda, por exemplo, qual é que vai ser a aceleração linear durante o percurso. Temos aqui uma aceleração máxima de 0,016 metros por segundo quadrado e a força total gerada pelo êmbolo, pelo cilindro, na ordem dos 27.000. Ele parte de uma posição de repouso em que está a fazer cerca de 20.000 newtons e faz uma força máxima de 27.000 newtons. A partir daqui, sabendo desta força, só precisam de fazer o cálculo para a área do cilindro que querem usar. Então o que acontece se este motor, por exemplo, tiver o dobro da velocidade? Muito bem, só preciso vir aqui ao motor, Edit Feature, muda aqui a velocidade dele. Neste caso ele vai fazer dois percursos vai fazer duas vezes o mesmo percurso em 10 segundos. Eu, para criar este estudo, eu tive que deixar exatamente esta liberdade de movimento no conjunto, ou seja, os mates, a conjugação dos mates permite que este conjunto faça este movimento, e depois só foi preciso aplicar então um motor. E a partir daqui podemos ver que a potência que anteriormente estava nos 590 watts, agora tem um máximo de 1190. A força mantém-se mais ou menos no mesmo, passámos de 27.000 para 27.800, ou seja, não houve uma grande diferença na força, mas a aceleração aumentou cerca de 4 vezes, ou seja, nós tínhamos 0.016, temos aqui 0.066, ou seja, a potência aumentou sensivelmente para o dobro, a aceleração aumentou sensivelmente para 4 vezes mais. Muito bem, então vamos ver o que acontece se por acaso nós mudarmos a posição do cilindro, ou seja, ele está aqui numa posição muito vertical. Reparem que ele está muito inclinado para aqui. Então, e se eu quiser mudar a posição do cilindro? E é exatamente este tipo de alterações que podem ser testadas. E para esse efeito eu tenho aqui este meio de distância. E vou passá-lo para este valor aqui. Veja, puxá-lo ali um bocadinho mais para a direita. Só tenho que posicionar aqui o pistão também no início, ficar completamente encostado em baixo. Okay. E vou alterar já agora o percurso do motor. Já que mudei a posição, posso alterar aqui o percurso do motor para, por exemplo, 125 e vou voltar aqui para o período de 0.1, frequência de 0.1, aliás, e vou correr o estudo. Só verificar se aquele curso total que eu mudei dos 125 vai ser suficiente para que a peça não entre em contacto aqui nesta zona. Ok, fica lá a mesma ajusta. O cilindro também ainda tem muito espaço de manobra. E, com base nesta informação, temos então aqui os resultados e podemos ver que a potência está nos 640, ou seja, para o percurso de 80 tínhamos algo na ordem dos 593, a aceleração 0.16 passou para 0.25, a força passou dos 20.000 para os 19.000, ou seja, a nível de força, não, aliás, passou dos 27.000, okay, para 19.000 de força máxima. Esta força não influencia só a força que o motor está a fazer, mas também dá-nos uma ideia da força que o apoio do cilindro está a sofrer. Dá-nos uma ideia exatamente da força que este apoio aqui está a sofrer. Então, e se nós mudarmos a velocidade do motor? Já que fizemos isso para o outro percurso antes, vamos aumentar aqui o dobro da velocidade.
Só mais uma vez. Ora bem. Então, tendo aqui os gráficos, a potência passou de 600 e qualquer coisa para 1285, passou para o dobro. A aceleração também passou de 0,25 para 102, ou seja, 4 vezes mais. E a força mantém-se mais ou menos ali na ordem dos 19.000 e qualquer coisa. Ou seja, a nível de valores, o que é que nós temos aqui? Basicamente, este é mais ou menos um resumo daquilo que está ali feito. E se, com base nesta tabela, nós podemos eventualmente escolher com base na potência e na força. Ou seja, temos que ir buscar um cilindro hidráulico com um percurso um bocadinho maior, mas vamos ter menos força a atuar na nossa geometria, ou seja, no apoio, e precisamos de menos potência para gerar aquele movimento. Ou então, se estivermos um bocado limitados a nível de posição de cilindro, podemos optar por este caso aqui, que consome menos potência, temos uma aceleração menor no nosso projeto, mas vamos ter aqui algum cuidado com a força que está a ser exercida naquele apoio do motor. Só para terem uma ideia, eu não preciso restringir somente à força que o motor está a ser gerada. A partir do momento em que eu tenho aqui um meio de concêntrico, que é o que está a segurar ali aquela cavilha, ali aquela peça, eu posso vir aqui aos gráficos e ver, por exemplo, qual é que é a força de reação que está a ser exercida naquele meio que me está a prender a peça naquela posição. E podemos ver que temos aqui então os tais 19.000 newtons. Ou seja, não é só a força do motor que está ali a segurar aquela peça, mas nesta peça está a haver uma tração, aqui nesta face cilíndrica interior, na ordem dos 19.000. Bem, então, e como é que eu posso tentar transportar esta informação, por exemplo, para o simulation? Bem, com o motion e com o simulation ligado, eu tenho aqui mais algumas opções. E uma delas é exatamente preparar um estudo de simulation em cima deste estudo de motion. Se eu for buscar, deixa-me só ver aqui primeiro qual é que é o gráfico da força, okay? Aqui o Reaction Force Show Plot. Eu vou mudar aqui a velocidade do motor só para ser um bocadinho mais lento. Ora, Edit Feature, aqui 1 Hz, que eu sei que neste caso, quando ele faz o movimento em 10 segundos, a força máxima está algures ali nos 5 segundos, então eu vou dizer que quero calcular para esta peça entre os 4.8 e os 5.2 segundos. Posso verificar ainda a malha, assim, algo deste género, check mesh. Posso ver que a malha de elementos Schmidt está criada, então vou adicionar. Eu vou adicionar este tempo para aquela peça. E poderia fazer o mesmo para mais peças aqui. Ora, falta-me material, sim, quero ter material atribuído. Vou pôr aqui um aço 304, um aço simples. E o que vai acontecer é que temos agora aqui na pasta, aqui na árvore, no timeline, temos então uma zona reservada ao estudo simulation. Eu vou calcular o estudo, Calculate Simulation Report, Results. Tem isto aqui atracejado, significa que ele tem que recalcular o estudo de motion. Porquê? Porque eu alterei a velocidade do motor. Ok, sim, quero correr o estudo. Podem ver então que ele está a fazer a análise do estudo. E quantas iterações é que vão ser feitas naquele espaço de tempo de 4 segundos? Bem, isto é um vídeo, é um vídeo, um filme, e todos os vídeos têm frames. Neste caso eu tenho este vídeo definido para cerca de 25 frames. A partir do momento em que estamos a calcular cerca de meio segundo, vou ter algo aqui na ordem dos 11, 12 frames que têm que ser calculados. E neste caso, como podem ver, temos então aqui os tais 11 frames, são 0,4 segundos.
seja 40% 25, dá algo na ordem de 11 iterações. Quantas mais frames vocês puserem, logicamente mais iterações vão ser calculadas. Ou seja, sem mudar de ambiente, eu consigo já ter uma ideia dos esforços que aquela peça vai estar a sofrer durante todo este movimento. Bem, Post Processing Results. A análise está completa. A partir daqui, só preciso pôr play. E durante a análise, ele mostra ali. Obviamente só tem aqui cerca de meio segundo. Eu vou diminuir a velocidade da animação. Mas se eu puser aqui a frame em cima, podem ver então as tensões que a peça vai estar sujeita. Okay. Tem acesso ainda à deformação e tem acesso ainda ao fator de segurança durante a análise 3.2. Acho que está aceitável neste momento. Se eu fizer aqui play, ele vai durante a animação mostrando a variação das forças, das tensões, aliás, a variação das tensões, as variações da deformação ou do fator de segurança durante a animação. Ou seja, muito rapidamente pode-se fazer este tipo de operação. Tipo de curiosidade, o estudo foi feito aqui. Se for preciso, eu ainda posso fazer aqui a opção de Import Motion Loads. Digo qual é que é a peça que quero. Será esta aqui. Não é o knuckle, é o Y-bracket. Este bracket que aqui está. Passo para ali, digo qual é que é o frame que quero usar. Por exemplo, frame 125. Desculpem. Simulation, Import Motion Loads. Okay. Ele foi pôr ele exportou a informação para lá e posso por simplesmente chegar aqui, abrir a peça e tenho aqui então o estudo com as cargas do motion aplicadas diretamente. Okay? Permite fazer isto, posso fazer de um único frame ou então posso fazer de vários frames. Naquela caixa de diálogo eu digo Import Motion Loads e em vez de vir aqui Single Frame Study, Create Multiple Frame, entre as 100 e as 125, ele vai exportar as cargas deste período para aquela peça, para dentro do motion, para dentro do ficheiro próprio, onde eu posso usar depois esse cálculo de forma independente. Interessante? Muito interessante. Então, fazendo aqui um pequeno resumo do que é o Simulation Standard. Ele pode ser instalado sobre uma licença de SolidWorks Standard ou SolidWorks Professional, com o benefício de ainda termos acesso a estudos de fadiga. O benefício de ter acesso a estudos de fadiga. Permite fazer análise linear estática para peças e conjuntos, como viram. Permite fazer estudos de fadiga, sempre com base, lá está, em curvas SN, que têm que ser introduzidas para cada um dos materiais. Análise cinemática e dinâmica de conjuntos, que é o motion, que nós fizemos agora para posicionar e para dimensionar aquele cilindro, e temos tudo isto também associado aos design studies. Okay? Simulation. A simulação é uma ferramenta que deve ser usada sempre nas fases iniciais do projeto. Okay? É sempre numa fase inicial em que nós não temos bem a certeza qual é que vai ser o formato, como é que vai ser a geometria, e a simulação deve ser usada exatamente para otimizar essa geometria, para que quando formos fazer um ensaio físico, quando formos desenhar o protótipo, estejamos mais próximo do produto que vai ser vendido aos clientes
em vez de estar a desenhar protótipos, voltar à bancada de desenho, voltar ao protótipo, bancada de desenho que já não se usa, não é? Voltar ao computador a desenhar. Ou seja, em vez de andarmos a fazer este processo iterativo várias vezes, podemos reduzi-lo imenso para uma, duas vezes, reduzindo produções de custo, reduzindo custos de produção, custo de material, ou seja, muito tempo poupado nesta área. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que todos estes processos de simulação devem ser sempre acompanhados com um estudo físico depois para realmente dar viabilidade ao produto. Isto é só para vocês terem uma boa indicação do que é que precisa de ser feito antes de realmente partirem para a produção. A simulação de projeto não representa apenas garantir que o projeto não vai falhar, ou seja, vocês conseguem aumentar a inovação e o desempenho do produto, ou seja, podem criar um produto com design apelativo, mas extremamente funcional. Ou seja, não é só desenhar algo que fique feio, porque é a única coisa que trabalha, mas se calhar conseguem desenhar algo, e cada vez mais o design é importante, desenhar algo com bom design e garantirem que vai realmente funcionar. Está acessível a qualquer projetista e engenheiro, que tenha um conhecimento mínimo nesta área, não é óbvio, e pode adicionar valor a todos os processos de desenvolvimento. E o SolidWorks Simulation Standard é a ferramenta de simulação de projeto. Okay? E como vocês viram, está muito, muito bem adaptada a uma grande diversidade de desafios. Isto que eu vos mostrei foi só um pequeno grão de areia nas várias possibilidades do produto. A nível de informação, não é? Estão aqui os nossos contactos da Schedule. Podem aceder ainda à nossa página, que tem mais informação sobre este e outros produtos. No nosso Facebook também nós vamos sempre colocando novas atualizações, quando é que vão haver novos webinars, além da mailing list que costumamos enviar para vocês e para outras pessoas. E ainda tem o canal YouTube da Schedule. Como podem ver aqui na nossa página, nós temos aqui os vários produtos em que podem consultar todas as informações, o que é possível fazer, alguns vídeos exemplificativos das capacidades de software. E no nosso canal do YouTube, vocês têm acesso, vão ter acesso a este vídeo, que vai ser colocado mais à frente, mas têm acesso ainda a muitos outros vídeos, muitos outros webinars que foram dados, que foram feitos já este ano, webinars de 2014, webinars de 2013. E temos aqui muita informação para poderem ver e rever e eventualmente tirar algumas dúvidas sobre questões que tenham. Como podem ver, está aqui muita informação à qual têm acesso. Da minha parte, por hoje, o que eu vos tinha para mostrar é tudo. Quero desde já agradecer-vos a vossa presença. Eu tentei manter isto aqui mais ou menos numa hora, acho que consegui, e espero que tenham gostado. E até uma próxima.